Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Girlânia aqui falando. Desejo que esteja todo mundo bem, né? Que vocês estejam bem com as famílias de vocês, que esteja tudo certinho, tá? Então, para hoje, a gente vai fazer a correção de uma atividade de funções da linguagem que foi passada no dia 23 de abril, ok? Então, antes de mais nada, a gente necessita, né, revisar um pouquinho para que a gente possa entender o que foi feito, né, nas questões, as respostas sobre os erros e acertos de vocês, ok? Então, vamos seguir. Então, pessoal, é, como a gente já viu, né, na aula sobre funções da linguagem, a gente aprendeu que a língua ela tem uma função, não só uma, né, mas várias funções que vão aí nos ajudar na sua utilização, né? Que vai nos auxiliar, né, também no nosso propósito comunicativo, né? Quando a gente utiliza a linguagem, a gente tem um objetivo a atingir com ela, não é isso? Então, assim, as funções da linguagem, né, elas se dividem em seis, né, inicialmente, que são a função referencial ou denotativa, né? A função emotiva, a função apelativa, a função poética, a fática e a função metalinguística. Aí vamos revisar o que é a função referencial ou denotativa. Bom, ela tem como principal função informar sobre determinado assunto, ok? Toda vez que você tiver um texto, verbal ou não verbal, que o seu propósito seja, né, informar sobre algum assunto, então a gente tem ali uma função referencial. Então, o objetivo, né, é transmitir informações de forma bem objetiva, informar sobre a realidade principalmente, né, com provas e dados concretos e é impessoal, certo? Na função referencial, os textos não apresentam muito a opinião, né? É a visão de quem está emitindo a mensagem, porque o objetivo mesmo é mostrar a realidade, é mostrar os fatos, ok? A função emotiva, né, ela tem como principal função transmitir sentimentos e emoções do emissor, né? Ou seja, de quem está falando ou escrevendo. Então, nessa função, o emissor ele procura expressar os seus sentimentos, né? Então, como a gente, diferentemente, né, da função referencial, que é a linguagem pessoal, aqui já é uma linguagem mais pessoal. Ele vai utilizar muito, né, os pronomes em primeira pessoa, né, como eu. E como exemplo, a gente vai ter cartas pessoais, poemas, entrevistas, músicas, relatos pessoais, enfim. A próxima é função apelativa, né? A função apelativa, ela tem como principal função influenciar, convencer e persuadir o receptor, certo? Uma característica dela é utilizar verbos no imperativo, né? Que são aqueles verbos que dão algum comando de ordem, de orientação, enfim. Como exemplo, propagandas, horóscopo, livros de autoajuda, né? Então, se você observar uma propaganda, né? Ela tem o caráter de procurar influenciar, né? O comportamento do leitor, né? Do receptor. A função apelativa é isso, ela tenta influenciar o comportamento de quem está recebendo a mensagem. Por isso que é uma propaganda, horóscopo, né? Livros de autoajuda buscam fazer com que as pessoas elas mudem um pouco a postura diante daquilo que está sendo, né, proposto, do que está sendo mostrado. A próxima é a função poética, né? A função poética tem como principal função transmitir uma mensagem estruturada com palavras selecionadas para produzir um efeito estético. Então, a função poética, né, ela se preocupa muito com a questão da estética, com a questão da forma, muito mais, né, do que com o conteúdo.
Ela possui ritmo e sonoridade. Como exemplo, a gente tem poemas, letras de músicas também, né? Aí você fala, professora, mas as músicas não iriam entrar lá, né, na função emotiva? Sim, mas lembrem-se que, né, como foi dito, um texto, né, uma forma de se expressar, uma linguagem, ela pode ter mais de uma função, né? Só que ela sempre vai ter aquela função em que é mais predominante e as outras serão secundárias, né? Então, assim, numa letra de música, né, assim, com a linguagem muito bem trabalhada, que se preocupa muito mais, né, com a questão da estética, né, com o mostrar a forma como foi feito e não o que está sendo sentido de fato. Então, a gente vai ter aí a poética. A próxima é a função fática, né? É bem fácil de ser identificada nos textos. A função fática, ela tem como principal função estabelecer um canal de comunicação. Como assim, professora? É, por exemplo, quando você liga para alguém, né? Você fica falando, alô, né? A gente fala repetidas vezes, alô, alô. Então, assim, ou então quando você encontra alguém na rua, oi, tudo bem? Tudo certo. Aí passa pela pessoa. Então, assim, nessa função, né, como fica bem claro que não tem, assim, um diálogo formado, né? O que a preocupação maior foi apenas estabelecer ali a comunicação, né? Então, usa frases interrogativas para obter respostas, utiliza interjeições e onomatopeias, né? Para manter o discurso. Aí um exemplo bem claro é conversas telefônicas, ok? E por fim vem a função metalinguística. A função metalinguística ela usa um certo código para explicar o próprio código. Tem uma função explicativa. Aí, como exemplo, o dicionário, que usa as palavras para explicar o significado de outras palavras. Né? Então, gente, a função metalinguística é quando você usa um texto para explicar o próprio texto. Quando você usa a música para falar sobre a música, né? Quando você usa um filme para falar sobre o cinema. Então, é quando o código fala sobre o próprio código, ok? Então, né, feito esse resumozinho, para a gente vai agora para a correção, né, do exercício que foi deixado para vocês lá no Classroom. Então, pessoal, aqui está a atividade, né, a atividade de funções da linguagem. Foram 6 questões para vocês responderem, né, e exercitar um pouco, né, o que foi aprendido. Então, gente, ó, essa questão, a primeira questão, foi uma questão que caiu no Enem, né, de 2010. Esse assunto é um assunto que o Enem gosta muito, certo? De cobrar. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: a biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações, né? Então, a gente tem aqui um texto, né? A gente vai aqui olhar a fonte, né? O Guia dos Curiosos, São Paulo, Companhia das Letras. Gente, qual é a função, né, que predomina, né? Qual é a função da linguagem que predomina nesse texto? Essa é a pergunta. Então, a gente vai analisar o texto. É um poema? É uma letra de música, né? É alguma orientação para fazer alguma coisa? É alguma tentativa, né, de se mudar a postura diante de alguma coisa? Não, né? O que a gente vê aqui é um texto buscando falar, né, um pouco sobre a biosfera, né? Fala sobre a biosfera, das suas divisões,
né, dos mecanismos, né, que regulam os organismos dentro dele. Então, assim, como a gente observa, e também pela questão da linguagem que foi utilizada, né, uma linguagem formal, você observa que esse texto, o objetivo dele foi informar, né, sobre a biosfera. Então, quando eu tenho um texto que ele tem esse caráter de informar, né, sobre alguma coisa, de mostrar a realidade sobre alguma coisa, como é que a gente chama mesmo, né, essa função da linguagem? Aí vem, né, o item A, de falando, né, emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Então, se a gente observar, a gente não tem, né, uma linguagem aqui pessoal, onde o autor coloca a emoção, né, expressa o que ele está sentindo dentro desse texto. O item B, fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Não, né, pessoal? A gente não tem aqui aquelas frasezinhas que buscam estabelecer comunicação, estabelecer e manter, né? O item C, poética, porque o texto chama a atenção para os recursos de linguagem, né? A gente observa que é uma linguagem culta, né? Uma linguagem formal. Tem aqui uma linguagem, né? Trabalhada com sonoridade, com rimas, né? Com figuras de linguagem, figuras de palavras, figuras sonoras. Não, a gente não tem isso aqui, né? O item D, conativa, né? Conativa é a mesma coisa que apelativa, tá? Lembrem-se. Porque o texto procura orientar comportamentos do leitor? Não, né? Então vamos ver o item E, referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais, né? Então, o nosso gabarito aqui, a resposta seria o item E, referencial, porque o texto trata de, né, de busca informar sobre a questão aqui da biosfera. É isso, essa é a função desse texto da questão 1, ok? Então, gabarito, item E. Pessoal, essa questão, né, a gente teve aqui, vamos ver aqui, a gente teve 15 acertos. Tá, 20 alunos, né, até o momento responderam essa atividade, a gente teve 15 acertos. Aí vamos lá para a questão 2. A função metalinguística predomina em todos os fragmentos, exceto em. Então, observe que ele está me dizendo o quê, né? Se eu tenho 5 itens, né, 5 opções de resposta, 4 delas eu vou ter a função metalinguística, né, predominando. E apenas um eu não terei. Aí vamos analisar aqui direitinho esses itens para a gente entender melhor qual seria, né, esse item em questão, né, que está sendo citado aqui. Então vamos lá, gente. A segunda questão, item A. Amo-te como bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. Vamos relembrar o que é a função metalinguística, né? Ver aqui o que é a função metalinguística. A função metalinguística é aquela função cujo código fala, né, é utilizado para falar sobre o mesmo código. Por exemplo, um poema que fala sobre um poema, uma música que fala sobre a música, né, um dicionário que vem trazendo significação das palavras. Então, se você observar o item A, a gente tem aqui um trecho, né, de um poema belíssimo de Vinícius de Moraes, mas ele está aqui tentando mostrar o que? O que ele está sentindo, né? Nesse item A, o objetivo dele é mostrar o sentimento dele, né? Deixa bem claro, utilizando aqui a primeira pessoa, amo-te como um bicho simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. Né? Então, assim, o que ele sente está claramente revelado aqui. Vamos ver o item B. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei.
embora obrigada a usar as palavras que vos sustentam. Pessoal, observem esse item, tá? Observe que é um trechinho, né, da Clarice Lispector. Então, você vai fazer o seguinte. É o seguinte. Se você vai observar que aqui a gente tem um texto, né, falando sobre o ato de escrever, né? Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei. Então, assim, ela está utilizando um texto para falar sobre, né, a escrita dela, o que ela quer colocar aqui. Então, a gente tem aqui um código falando, né, sobre o mesmo código. Então, o item B é metalinguístico. Vamos ver o item C. Não narro mais pelo prazer de saber. Narro pelo gosto de narrar. Sopro palavras e mais palavras. Componho frases e mais frases. Né? Então, a gente tem aqui um texto falando, né, sobre o ato de narrar, né? Observe que ele fala também palavras e mais palavras, né? Componho frases e mais frases. Ele utiliza palavras e frases para expressar aqui, né, o ato de narrar dele. Então, mais uma vez, a gente tem a função metalinguística. O item D. Agarro o azul do poema pelo fio mais delgado de lã de seu discurso e vou traçando as linhas do relâmpago no vidro opaco da janela. Né? Então, mais uma vez, a gente tem aqui um trechinho de um poema falando sobre poema. Agarro o azul do poema pelo fio mais delgado. Então, mais uma vez, a gente tem aqui metalinguística, né? O item que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Então, a gente tem aqui o trechinho de uma poesia, onde a poesia fala sobre a poesia, né? Já começa perguntando o que é poesia. Mais uma vez, a gente tem aqui a função metalinguística. Então, essa questão foi a que teve mais índice de acertos, certo? 17 pessoas acertaram. O gabarito, então, aqui seria o item A, né? No item A, a gente tem aqui a função emotiva, né? Então, assim, parabéns para quem acertou, ok? O item A não é função metalinguística. Terceira questão, assinale a alternativa em que a função apelativa da linguagem é a que prevalece, tá? A função apelativa é aquela que busca, né, influenciar o comportamento do receptor. Item A, trago no meu peito um sentimento de solidão sem fim, né? Então, aqui, mais uma vez, a gente observa aqui muita emotividade. O item B, não discuto com o destino, o que pintar eu assino, né? A gente vê aqui uma rimazinha, né? Então, tá mais para função poética. Machado de Assis, né? É um dos maiores escritores brasileiros, isso é fato. Então, o objetivo desse item C é informar, né? Mostrar a realidade de alguma coisa. Função referencial não seria essa. O item D. Conheça você também a obra desse grande mestre. Gente, quando ele fala conheça você também, ele está querendo o quê? Está querendo persuadir o leitor, o receptor, a mudar, né, de posição, a fazer alguma coisa, né? Nesse caso, ele está tentando influenciar o comportamento do receptor, né, a conhecer, né, a obra de alguém. Então, a gente tem aqui a função apelativa no item D. E o item E, professora, semântica, é o estudo de significação das palavras, né? Mais uma vez, a gente tem aqui a linguagem metalinguística no item E, a função metalinguística. Então, vamos lá, gabarito, item D, terceira questão, 14 acertos. Questão 4. O texto seguinte também é de natureza poética, né? Nele, qual a função secundária da linguagem? Então, a gente tem aqui, né, um trechinho do Carlos Drummond de Andrade. Lutar com as palavras é a luta mais vã.
tanto lutamos mal, rompe amanhã. Observe aqui. A gente tem aqui um trechinho, né, de um poema. A gente tem aqui o trechinho de um poema, né? E ele já disse logo, né, que esse texto é de natureza poética, né? Predominantemente poético, mas ele tem uma função secundária. Que função secundária, né, seria essa, né? Quarta questão. Aí vamos lá. E aí, pessoal, será que vocês acertaram? Bom, observem que mais uma vez ele vem falar em palavras, né? Só que ele está utilizando, né, que ele está utilizando o termo palavras dentro, né, de um trechinho de um poema, ou seja, ele está utilizando palavras para falar sobre a luta com as palavras, né, sobre essa questão da dificuldade, né, de às vezes lidar com as palavras, com as próprias palavras. Então, a gente tem aqui, né, como função secundária a função metalinguística, né? As palavras, né, sendo colocadas em xeque aqui, sendo expressas através de quê? De palavras, né? Então, função metalinguística. A quinta questão, tivemos também, tivemos 12 acertos, tá? Caiu um pouquinho. Vamos ver o que foi que aconteceu. A expressão a seguir refere-se a que função da linguagem, né? Observe o trechinho que ele quer que você analise. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Gente, quando você encontra as pessoas na rua, né? Quando é alguém que você conhece, geralmente você para, abraça, se demora mais um pouco, mas quando é um conhecido, alguém com quem você tem pouco contato, o que que a gente fala para essa pessoa? Geralmente, né, são frases curtas, né, que tem o objetivo mesmo só de fazer ali o contato, a comunicação. Como esse exemplo, né, aqui da questão. Olá, como vai? Estou indo, e você, tudo bem? Né, então, e pronto, fica nisso, né, cada um segue para o seu lado. É a típica, né, função, né, como é que a gente vai chamar essa funçãozinha? É a função fática, gente, tá? Função fática cujo objetivo é apenas, né, estabelecer o contato ou manter o contato ali com a pessoa do processo comunicativo, ok? Então, a sexta questão, né, a sexta questão foi a questão que menos pessoas acertaram, né? Então, assim, é algo que a gente vai ter que revisar depois, que é a função referencial. Ó, identifique a frase em que a função predominante da linguagem é a referencial, certo? Que é mesmo a referencial, né? Ou denotativa, ela também tem esse nome. Gente, a função referencial é aquela função cujo objetivo é mostrar a realidade, tá? Manter informado, manter o receptor, né, que é quem está recebendo, informado sobre as coisas. Então, a função dela é informar, né, e mostrar a realidade. Então, vamos lá, o item A. Dona Cassemira vivia sozinha com seu cachorrinho. Isso aqui é uma informação? Sim, é uma informação. É algo real, né, sobre alguém. Professora, pode ser essa com certeza, mas vamos ver as outras, né? Observe o item B. Vem Dudu. Então, você observa aqui que a gente tem aqui, né, alguém tentando, né, influenciar Dudu, né, a vir a se aproximar, né? Então, a gente sabe que aqui seria apelativa. O item C, pobre Dona Cassemira. Então, aqui a gente observa uma certa emotividade, né? Um certo lamento ou um certo dó, né, da Dona Cassemira. Então, a gente percebe aqui que a emotividade está bem expressa, né?
Aí vamos ver aqui o item D e o item E que são bem parecidos. O item D, o quê? O que foi que você disse, né? E o item E, um cachorro falando, né? Então a gente tem aqui duas perguntas, né? Duas interrogações, que são bem diferentes do item A. Observem, vamos voltar lá no item A. Dona Cassemira vivia sozinha com seu cachorrinho. Pessoal, então assim, o item A seria o gabarito, porque no item A é uma informação que está sendo dada aqui, certo? Então vamos marcar aqui o item A. Esse seria o gabarito, né, da sexta. Então, pessoal, de um modo geral, vocês foram muito bem, né? Acertaram aí bastante questões. Se tiver ficado alguma dúvida, né, ainda, mandem mensagem para mim para que a gente possa sanar essas dúvidas e esclarecer, né? E façam um estudo do livro, dos vídeos que foram enviados para vocês, tanto o que eu gravei como os que eu indiquei no YouTube, né? Continuem estudando e não esqueçam, né, de lavar as mãos sempre, né? Ter todos aqueles cuidados de usar máscara, né, para que a gente possa minimizar, né, bastante aí os efeitos dessa pandemia, que logo logo a gente consiga, né, voltar para a sala de aula. Então, muito obrigada, né, pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, me procurem, tá bom, pessoal? E até a próxima aula.